TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com e também pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o Setembro Amarelo, e como que isso interfere no nosso universo materno-infantil, né? Nós vivemos, várias mães vivem, né, com depressão pós-parto, né, que ataca logo depois que você teve o filho. Às vezes tem também aquela melancolia durante a gestação de saber que tudo vai mudar, aquele medo. E depois disso, né, a questão genética e às vezes, em meio a determinadas situações adversas, até mesmo seu filho pode começar a desenvolver sintomas na infância. Então, no programa de hoje, nós contaremos com a participação da psicóloga Thalita Pires, falando sobre a depressão pós-parto e a depressão na infância. Não saiam daí, que o programa tem muita informação para vocês. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, 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 bate o meu coração. Estamos de volta com o Nasceu Bora Cuidar e hoje nós vamos contar com a participação da psicóloga Thalita Pires. Seja bem-vinda, Thalita, ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Hoje vai ser um prazer estar aqui falando, sobre o Setembro Amarelo, sobre a depressão pós-parto, gente, que é um assunto muito importante que precisa ser falado. Verdade, né? Muitas pessoas até hoje acreditam que depressão é coisa da cabeça e não uma doença de fato. Antes da gente entrar no assunto diretamente ligado à depressão pós-parto, à depressão na infância, eu queria saber, assim, um panorama rápido do que é a depressão, né? Para a gente poder preparar o público para esse assunto, que é tão extenso. Claro. Então, gente, o que é a depressão, né? Muitas pessoas acham que a pessoa que está deprimida é porque ela quer, ter depressão, ela quer ficar na cama o dia todo, ela não quer trabalhar, ela não quer tomar banho. E as pessoas acham que é porque realmente a pessoa quer. E não, gente, a depressão é uma doença, uma doença mental que tem sintomas físicos, as pessoas sentem, tudo que elas relatam.
a questão do cansaço excessivo, a questão da tristeza intensa, o choro. Gente, isso tudo é verdade, né? Há uma alteração dos neurotransmissores e a pessoa acaba, né, coisas, por exemplo, que ela sentia prazer, né, antes dela ter o quadro depressivo, depois que essa pessoa tem depressão, ela não tem mais ânimo, ela não tem mais disposição, ela não vê brilho nas coisas, a vida fica um pouco mais cinza, né, não tem aquele brilho, aquela alegria. Então, gente, por isso que a pessoa apresenta todos esses sintomas. Então, é realmente uma doença que, assim, atinge todas as áreas da vida da pessoa. É a área social, é a área do trabalho, é a relação com o marido, a relação com os filhos, tudo é afetado devido à depressão, devido a esse transtorno mental. E como que isso se desenvolve no ambiente materno, né? Na gestação, a gente estava até conversando aqui no comercial sobre uma melancolia. A gente tem a mudança dos hormônios e, às vezes, a gente pode sentir aquela certa melancolia. Quando que a gente pode definir que é uma depressão pós-parto, né? Ótima pergunta, gente. É muito comum, né? Durante a gestação, algumas mulheres relatam nos primeiros 15 dias pós o parto, né? Elas se sentem tristes, muito cansadas. As mulheres se sentem, assim, exaustas, psicologicamente e fisicamente também, né? E durante 15 dias, gente, é muito comum, né, a mulher ter esses sintomas de tristeza, essa melancolia, né, esse medo de não conseguir ser mãe, esse medo de não dar conta, né, daquela criança, insegurança, ela acha que ela não vai ser capaz mesmo de cuidar daquela criança. E se persistir durante essas 2 semanas, 15 dias após o parto, é normal, é natural, é toda essa alteração hormonal, é toda essa mudança, né, gente? Porque é um ser ali que você está gerando, que você, principalmente, né, quando é a primeira gravidez, que a mulher ainda não passou por isso, então é um choque na realidade. Verdade, é muita responsabilidade, né? A maternidade traz muita responsabilidade e quando a gente é mãe de primeira viagem, principalmente, tem aquela preocupação de que você tem que ser uma mãe perfeita, tudo que você leu, tudo que fulano falou e viveu, você acha que tem que viver exatamente aquilo, então você já tem uma vida ali nas tuas mãos, tem toda uma carga que jogaram, assim, uma mochila para você carregar junto das expectativas dos outros. Às vezes a expectativa nem é nossa. E isso abala bastante, né? A confiança da mãe e essa interação no primeiro momento com a criança, né? Exatamente. Muito importante você falar, porque muitas mães ficam se comparando. Ah, mas a minha amiga amamentou. Ah, mas fulano teve o parto, foi tudo ok. Ah, mas fulano dá conta de tudo. Gente, a gravidez é única, né? As experiências são únicas. A gente não pode ficar se comparando, né, com o outro. Tem mulheres que, infelizmente, vão tentar amamentar e não vão conseguir. E isso vai gerar uma frustração. E a mulher tem que aprender a lidar com isso, porque não significa que ela é uma mãe ruim ou que ela não sabe ser mãe. São pensamentos que, às vezes, a mulher tem e não necessariamente é culpa dela, né? O nosso corpo, cada corpo é de um jeito, como cada parto é de um jeito. Então, assim, a mulher tem que entender que a gravidez vai ser dela, a gestação vai ser dela, e a gente não pode ficar com essa cobrança ou expectativa dos outros, né, de querer ser uma mãe perfeita. Porque a gente não vai ser, né, a gente vai aprender a ser mãe, aprender a lidar com aquele ser, né, aquela criança que está nascendo ali. Bem, a gente falou, né, que durante os primeiros 15 dias é normal ainda manter essa melancolia. Exato. Depois de 15 dias, por exemplo, às vezes a mãe mesmo pode não perceber que ela está entrando numa depressão pós-parto. Como que a família consegue identificar que a mulher está passando por esse processo? Ótima sua pergunta. Então, gente, quais são os sintomas, né? Como eu disse para vocês, nesses primeiros 15 dias é normal esse sentimento de tristeza, essas inseguranças, esse medo, né, relacionado à maternidade, medo de ser incapaz de cuidar da criança, é muito comum. Depois desses 15 dias, né, os hormônios já tendem a ficar mais regulados, né? A mulher já começa a ter mais intimidade com aquela criança ali, já sabe dar banho, já sabe amamentar. Então, assim, já entra em um outro período. E se essa mulher, né, gente, ela continua triste, ela continua com cansaço, gente, quando eu falo um cansaço, é um cansaço absurdo. Ela quer ficar o dia todo deitada. Ela se sente muito cansada, ela se sente sobrecarregada. Ela começa até a ter pensamentos relacionados à morte. Por exemplo, morte dela, morte da criança. É muito comum. A mulher começa a imaginar, nossa, eu acho que meu filho vai ter tal doença, eu acho que eu não vou conseguir ser mãe. E às vezes a criança tá tudo bem, a criança tá tudo ok, né? Vai no médico, mas ela fica com esse medo, né? O medo excessivo. Qualquer sintoma, qualquer coisinha diferente que não está acostumado, ela já traz esse pensamento de pode acontecer, ele vai ficar extremamente doente, se
fica naquele pensamento de se acontecer, e se isso, e se aquilo, isso daí é um sintoma que se ela relatar, por exemplo, pegou, comentou com a família, já é para acender um sinal de alerta, né? Exatamente, gente. A mulher, ela acaba tendo um descuido com ela. Por exemplo, às vezes não querer escovar o dente, não querer tomar banho. É aquela mulher que antes, né, se cuidava e depois dessa gestação, assim, não se cuida em questão de nada, em cuidados básicos. Então, assim, isso tudo é um sinal de alerta. Opa, tá acontecendo alguma coisa. Porque nem sempre, gente, a mulher vai conseguir se enxergar que ela tá mal. Talvez ela tá achando que aquilo ali é normal, que é pós-gestação, e não. É uma depressão pós-parto. E esse sentimento, né, de incapacidade ou de medo de ser mãe, né, muitas mulheres começam até a se afastar da criança. E aí também é um outro sinal de alerta. A mãe não quer amamentar, ela não quer pegar a criança no colo. Se a criança, por exemplo, começa a chorar, a mãe não vai ver. Isso tudo são sinais que a família tem que ficar atenta. Porque não é porque ela não gosta daquela criança, é porque simplesmente ela está passando por uma depressão e que ela acaba tendo esses comportamentos evitativos com a criança. E ela precisa de um suporte, né? De um psiquiatra, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um obstetra. O primeiro contato, você desconfiou que sua esposa, sua filha está com depressão pós-parto. Você procura quem? Vai direto no psicólogo ou vai no obstetra, por exemplo? Sim. Então, é muito importante, né, gente, a gente procurar o quê? Esses 3 profissionais, né? E no obstetra para ver essa questão hormonal, alguns tratamentos, gente, para depressão pós-parto, até reposição hormonal também. Então, a gente precisa saber como tá, né, aquele corpo físico dessa mulher. Depois, precisa sim procurar um psicólogo para estar trabalhando essas questões. Mulheres que já tiveram a depressão antes, né, da criança têm uma tendência maior de ter depressão pós-parto. Então, é muito importante o profissional saber desse histórico, se a mulher já teve, como foi, se tratou ou não. Isso é muito importante a gente saber. O psicólogo vai estar ajudando em quê? A cuidar dessa questão emocional, né? Que essa mulher, às vezes, pode estar se cobrando demais, ela pode estar se cobrando uma gestação perfeita, uma gravidez, né, perfeita. Porque, às vezes, né, em rede social, essas coisas, é tudo lindo, né? A mulher aparece lá toda maquiada, como se a gravidez fosse o auge da felicidade. E, gente, não é assim para todas as mulheres, né? A gente tem que ser bem sincero. Tem mulheres que vão ser mãe, vão gostar de ser mãe, mas, assim, vão ter 1, 2 vezes só e não dá para mim. E tudo bem. A gente não precisa se cobrar essa perfeição, essa felicidade que, às vezes, é postada nas redes sociais e que, às vezes, não é assim. A gente romantiza muito, as mídias sociais veio para isso, né? Para romantizar a vida que ninguém tem. Ninguém tem. Sabe? Até a vida daquela blogueira que você acompanha o tempo inteiro é diferente. E na maternidade, eu vejo que desde antigamente era vendido aquela mulher perfeita. A que cozinha, a que lava, a que passa, a que cuida da criança, a que põe para rotar, a que tá impecável esteticamente. Gente, não é isso. Você vai estar de cabelo em pé, você vai estar com a cara amassada, vai estar com um gofado no ombro. Isso daí não significa que você não é menos mãe. Você é mãe e é real. A maternidade é real, não é essa história de conta de fadas, né? Exatamente, né? Onde é tudo perfeito, a família é perfeita, né? O casal não briga, a criança é perfeita. E, gente, isso não existe. Então, o psicólogo vai estar trabalhando essas questões emocionais para a mulher se aceitar a sua realidade, que a gente tem que aceitar a nossa e não das outras pessoas. A gente tem que aceitar a nossa realidade. E o psiquiatra, em alguns casos, vai estar passando uma medicação, dependendo do nível da depressão que aquela mulher vai estar, né? Algumas pessoas só com a terapia respondem muito bem, reposição hormonal. Algumas pessoas vão ter que entrar com certo medicamento, né? Antidepressivos, para estar estabilizando o humor ali naquela gravidez. E outro fato que é muito comum, gente, 25% das mulheres grávidas aqui no Brasil desenvolvem depressão pós-parto. Então, assim, é um número bem alto, né? A cada enorme. 4 mulheres, uma desenvolve depressão pós-parto. É enorme. Enorme. É enorme, é chocante esse dado. Porque assim, se você parar para conversar com várias mães não vão identificar que passaram, né? Mas aí, se você começar a falar os sintomas do pensamento de morte, do cansaço excessivo, aí eu tinha isso. Eu tinha isso também. Eu tinha isso. Mas meu filho já está com 3, 4 anos, mas eu passei lá atrás. Às vezes, a falta da empatia, né? Do se colocar no lugar do outro, as pessoas olham muito por fora. Se eu não passei, é porque não existe
é porque não acontece e acaba bloqueando aquela mãe de poder desabafar e ela passa por aquilo de uma maneira muito mais traumática, né? Do que deveria ser. É cansativo, é exaustivo, mas a gente acaba se tornando algo traumático para aquela mãe, né? Claro, com certeza. E essa falta de empatia, essa falta de apoio, de entendimento das outras pessoas, a mulher acaba se sentindo um monstro. Porque, nossa, minha mãe não passou por isso, minha amiga não passou por isso, fulano não passou por isso, e eu estou me sentindo assim, e isso reforça, né, piora o quadro depressivo dela, porque ela acha que ela está ali sozinha, que ela não pode contar com ninguém, que ninguém entende ela. Esse sentimento de incapacidade, de as pessoas não entendem, é muito comum quando a mulher está passando por depressão, que ela se sente assim, realmente sozinha. Perdida. Exatamente. Bem, doutora, eu vou te pedir licença rapidamente. A gente vai para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Estamos de volta com o Nasceu Bora Cuidar, com a participação da psicóloga Thalita Pires. Bem, Thalita, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre a depressão pós-parto, né? Falando como que ela afeta as mães. E agora eu queria saber, né? Na infância, a depressão acontece? Sim, gente, na infância a depressão acontece e os números de depressão infantil vêm crescendo bastante, né? Na última década dobrou o número de crianças com depressão, crianças e adolescentes com depressão. Então, também é outro assunto muito importante que a gente tem que estar falando, né? Já que está havendo esse aumento de depressão infantil. Tem alguma incidência, a criança, essa depressão, ela pode ser genética? Ou não, é só algum fator ambiental que vai interferir nisso? Então, gente, tratando-se de depressão infantil e de todos os transtornos mentais, a gente tem sim uma carga genética que a gente tem que estar prestando atenção, mas também o ambiente que aquela criança vive, as vivências dela, se essa criança teve algum trauma ou não, isso tudo é muito importante para desenvolver a depressão. Mas todos os fatores são importantes e contribuem, né, tanto os fatores ambientais, tanto os fatores genéticos para desenvolver uma depressão infantil. Quais são os sintomas que a depressão infantil tem? O que a gente tem que olhar enquanto mãe para o comportamento dos nossos filhos? Sim. Então, gente, tanto a depressão, né, na adulto, na adolescência ou na infância, os sintomas são muito comuns. Na criança, a criança ela fica mais apática, aquela criança que fica mais quieta no cantinho dela, é aquela criança que chora por qualquer motivo, faz muita manha, excesso de manha é muito comum na depressão infantil. A criança, por exemplo, ela muda o apetite dela. Você é uma criança que come pouco, ela começa a comer muito e tem um aumento de peso. Algumas crianças
perdem o apetite totalmente. Então, a gente vê o emagrecimento, assim, muito rápido e constante naquela criança, e sendo que fisicamente ela não tem nada. A mãe leva nos médicos, toma vitamina, faz todos os exames de sangue, e essa criança não tem nada. Mas ela tem uma brusca perda de peso. Às vezes, em um ano, a criança vai perto de 5, 6 quilos, que é muito para uma criança. Sim. Né? Muito, a gente vê muita diferença, e é sintoma da depressão. A criança, né, ela não tem esse vocabulário como nós adultos, né, gente? De, estou triste. A criança, ela não vai falar assim para você. Você vai perceber através do comportamento dela. Muitas crianças começam a ter o quê? Dor de cabeça. É muito comum na depressão infantil. Dores no estômago, dor na barriga, dor abdominal. A criança começa a relatar essas dores. E na escola também é muito comum o professor reparar uma mudança de comportamento na criança. Porque às vezes o professor já conhece, né, aquela criança, já estuda ali, e às vezes do nada o professor começa a reparar a diminuição das notas, a criança para de falar com os amiguinhos, ela começa a ficar no cantinho dela na hora do recreio, ela começa a ficar sozinha, ela não tem aquela interação que ela tinha antes, tanto com o professor, tanto com os outros alunos. Então, assim, a gente percebe também na escola essa mudança de comportamento da criança. É normal que essa criança que tenha depressão, ela demonstre, por exemplo, brigas frequentes com amigos, tipo assim, eu agora gostava do meu amigo, não gosto mais, que ninguém me ama, ninguém quer ser meu amigo, a atenção não está vindo para mim. Essa carência, né? Como você falou, que a criança fica mais dengosa. Isso. Isso pode acontecer também no ambiente escolar, a criança ficar mais dengosa, já que ninguém está dando atenção para ela. Sim, a criança pode relatar com os pais mesmo. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. A gente vê uma baixa autoestima naquela criança ali também. E algumas crianças apresentam alteração do sono. Pode ser a criança para de dormir, né? Dorme em poucas horas e já está elétrica, já está acordada. Ou pode ser também aquela criança que sente sono o dia todo. Ela pode dormir, mas ela acorda cansada, ela não quer ir para a escola, ela não quer comer, ela não quer nada. E é tudo devido por causa da depressão. Então, a depressão ela pode trazer outros sintomas, né? Outros reflexos, por exemplo, ou uma compulsão alimentar, ou uma falta de apetite Isso, total. Então, são extremos que a gente tem que ficar de olho, né? Exatamente. Irritabilidade também. Tem muitas crianças que ficam muito irritadas, né? Querem morder, querem bater, querem brigar, choram demais. Isso também são sintomas da depressão. E assim, você acredita que essa pandemia possa aumentar tanto o volume da incidência na mulher quanto na criança dessa depressão? Sim, né, gente, sem dúvidas. A gente já tem dados, né, em alguns países, né, da depressão, né, na adolescência, tanto na fase adulta, que teve um aumento dos casos, tanto em questão de ansiedade, depressão, dos transtornos mentais. A gente pôde ver, né, esse aumento. E daqui a pouco, com certeza, a gente vai ter dados aqui no Brasil, né, pós-pandemia, claro, com certeza tem essa probabilidade de ter esse aumento. Por quê? As crianças foram privadas, né, do convívio social com amigos, de ir em festinha na casa de amigos, de ir para a escola, gente. A escola para criança é um ambiente onde ela vai ali brincar, se divertir, né, onde vai acontecer todas as interações daquela criança. E do nada, né, porque a pandemia veio do nada, a gente não foi preparado para isso. Sim. Então, assim, do nada, fecha tudo, fecha a escola, você vai parar de estudar. E imagina, assim, na cabeça dessa criança entender isso. Porque nós que somos adultos, e é difícil a gente entender, né? É difícil a gente viver isso, essa é a verdade. Verdade. Imagina para uma criança ser limitada de tudo do dia para a noite. Eu acho que uma coisa que também traz uma carga muito grande para a criança, algumas tiveram a ruptura total e nesse período de pandemia não estão tendo contato escolar nenhum, né? Estão em casa direto com os pais. E outras saíram desse momento, ficaram, sei lá, 2 semanas, que era as férias antecipadas de julho, eles anteciparam nas 2 primeiras semanas, né, da pandemia, e logo depois várias crianças entraram na aula online. Se é difícil um EAD para um adulto, imagina a carga para uma criança, né? Você acha que essa pressão também pode interferir no comportamento da criança, né? Ela se sentir, tá ali na aula online, mas tem aquela responsabilidade, eu não tenho a minha professora aqui para me dar uma ajuda. Exato. Com certeza, isso é um fator estressante, isso é, né, um fator que pode contribuir até para essa criança, né, desenvolver alguma coisa. E, gente, o ambiente de casa, né? Às vezes os pais também estão privados disso tudo. Então, geralmente, os pais já estão mais estressados devido à pandemia, devido a tanto tempo em casa, preocupações econômicas, né, no geral,
é mudança. Então, assim, né, cada família passou ali para a sua ruptura, para o seu momento. E, gente, isso vai refletir na criança. Não tenha dúvida que não vai, porque vai refletir na criança. Essa questão da aula online, muitas crianças nem nunca tiveram aula online. Né? Muitas crianças a gente sabe que nem tem acesso a computador, infelizmente é a realidade nossa. Então, colocar um estudo online num momento de pandemia, né, os pais cobram a criança que ela tem que aprender, a criança tem dificuldade nessa questão de tecnologia, porque é tudo novo. Ela não foi inserida aos poucos nesse ambiente, foi do dia para a noite. Verdade. Então, ela não teve essa preparação. Então, a gente está vendo relatos de crianças muito estressadas com a questão da matéria online e tendo dificuldade na aprendizagem por isso. Sim. Eu vejo assim que a pandemia ela vai trazer vários reflexos. Alguns positivos, porque as crianças que superarem isso vão trazer autonomia de aprendizado, porque eles têm um contato ali ao celular, ao computador constantemente. E eles não buscavam o aprendizado, eles buscavam apenas o entretenimento, né? Então agora vai ter essa proximidade com o aprendizado, mas também as crianças vão ter esse reflexo negativo, né? Da pressão. Tem que passar de ano. As escolas que deram continuidade, tem ali a carga, tem o material, tem o dever que era de aula e a mãe tem que parar a vida. Eu falo porque eu estou vivendo isso. O Arthur não está estudando, porque na escola dele eles não deram continuidade. Então, eu faço alguma atividade para ele. Agora, para a Helena, ela pegou a alfabetização online. Então, é uma carga, assim, já é complicado para uma criança passar pela alfabetização. Ser isso online, tem que ter um trabalho muito lúdico, os pais tentarem se controlar, que eu falo, é difícil, gente. Cuidar de comida, cuidar de casa, cuidar de trabalho, cuidar de criança, e pensar na economia, pensar em o que está acontecendo, que a atenção tem que ser distribuída. É uma carga que tem, e eu sei que não sou só eu que vivo isso, então é difícil, né? Exatamente. As crianças, né, foram pegas de surpresa, né? Nós adultos também, mas as crianças foram pegas de surpresa. Então tem toda essa carga, né, emocional dos pais estarem em casa mais estressados, mais preocupados. Então, assim, infelizmente isso vai repercutir no aprendizado daquela criança. Uma coisa, não sei se você concorda com isso, mas como as crianças tiveram uma ruptura da escola, a escola é uma segunda casa. Eles estão ali com os amigos, aquela turminha ali que está com eles, os professores, os cuidadores, todos são uma segunda família para eles. Essa ruptura é muito grande. Então, por exemplo, a Helena está começando a fazer, às vezes, chamada de vídeo. Eu até andei postando nas minhas mídias sociais. Ela fez uma chamada de vídeo com a amiga dela na casa dela e ela lá em casa. E elas brincando e fazendo aquele processo de criação que elas teriam dentro na escola, no horário do intervalo, uma falando para a outra, agora tu faz isso, agora tu falou isso, e aconteceu não sei o que, e inteirando, porque assim, as crianças sentem a falta do contato com os amigos, né? Com certeza. Então é uma maneira de estreitar e minimizar os impactos desse isolamento, né? Exatamente. E isso, né, que a gente chama, é até uma rede de proteção que a gente chama. É a criança interagir ali sendo pelo celular com outra criança, a família interagindo com outras famílias, né, para a gente não ter essa ruptura total, porque até mesmo não tem necessidade. A gente tem a internet, né, a gente tem essa questão da tecnologia para ajudar a aproximar, né, nem que seja uma chamada online, um áudio de WhatsApp, isso tudo é comunicação, isso tudo faz bem. Verdade, as crianças, elas respondem muito bem a isso. Primeiro que elas já estão envolvidas nessa tecnologia, né? Receber um áudio para um amigo, às vezes a Helena manda um WhatsApp para a professora dela, tia, eu tô me sentindo assim, eu fiz isso, eu consegui fazer o dever, e manda mensagem, e entra em contato com o familiar, e fica horas na chamada de vídeo, para poder minimizar um pouco desse sentimento de solidão, porque mesmo tendo família em casa, mesmo a mãe, o pai estando em casa, como eu disse, a gente tem uma rotina que não abrange apenas a criança. E como a criança estava na escola, ela tinha aquela rotina que a professora estava ali para ela, os amigos estavam ali para ela, e nem sempre o pai vai conseguir estar. É claro que a gente tem que separar aquele momento, né? Sim, eu comprei vários jogos de tabuleiro para a gente poder ter aquela interação, todo mundo junto. Ótimo. Mas nem sempre a gente consegue parar.
né? Exato. E essa questão, né, dos pais, né, eu entendo que tem pais que trabalham mesmo em casa e, né, e tudo ok, cada um tem sua realidade, mas separar um tempo para aquela criança, até mesmo para diminuir esses impactos, né, do isolamento, do Covid, dessas preocupações que todos nós estamos, é criar uma rede de apoio familiar em casa. Então, deixar o celular de lado, gente, vamos interagir com a criança, vamos brincar, pergunta como seu filho está se sentindo, pergunta como foi o dia dele. Eu sei que às vezes você sabe porque ficou em casa com ele, mas a criança, ela quer falar, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida. E é muito importante a gente ter essa rede de apoio, a gente chama até de uma rede de proteção, porque isso vai evitar, né, que essa criança desenvolva algum transtorno mental, uma ansiedade ou uma depressão. Isso é muito importante. Bem, doutora, eu gostaria de te agradecer pela participação. Foi um prazer esse bate-papo. Eu sei que se deixasse a gente ficava aqui conversando. Com certeza. Mas muito obrigada. Eu queria que você deixasse agora os seus dados, seus contatos, para que o pessoal de casa, caso tenha alguma dúvida, queira marcar uma consulta, não sei se tu está fazendo atendimento online. Sim, estou sim. Mas então é uma possibilidade, dependendo, sentir algum sintoma, tem como marcar uma consulta online, um atendimento? Como que a gente faz para poder te encontrar? Sim. Olá, pessoal, te agradeço, né, por ter me convidado. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Né? A gente pode vir outro dia conversar, continuar esse assunto, gente, que é um assunto muito importante. Você que ficou assistindo a gente, né? Muito obrigada também. E eu vou passar para vocês as minhas redes sociais, né? Eu tenho uma página no Facebook, onde eu coloco todos os dias assuntos sobre psicologia, ansiedade, depressão. É Thalita Pires Psicóloga. E também eu tenho meu IG, né, profissional, que é o Instagram, que é psicóloga Thalita Pires. Vocês podem também estar me achando nas redes sociais. E meu telefone, contato para agendamento, eu vou passar para vocês também. É o 24 992 77 7767. É bacana você ter falado dessa questão online, gente. Nós, psicólogos, nós podemos estar atuando nessa plataforma online. Eu atendo online. Já retornei também para o presencial com todos os cuidados, distanciamento, máscara, tudo direitinho. Mas o atendimento online está sendo um meio de comunicação muito bom para as pessoas estarem fazendo terapia. Porque tem muitas pessoas que não podem sair de casa, não estão saindo e tudo certo. Então, o terapeuta, né, online pode estar te ajudando nessas questões, né, elaborar toda essa questão do Covid. Né? Isso, infelizmente, impactou a nossa saúde mental. Né? A gente foi pego de surpresa. Verdade. Então, gente, tem a terapia online, tem a terapia presencial. E, assim, o mais importante, a gente precisa se cuidar. É o necessário. Então, começou a se sentir mal, começou a sentir alguma coisa, busca ajuda. O psicólogo vai te esclarecer, vai te ajudar a lidar com isso e até mesmo prevenir que isso vire um transtorno, porque tudo começa pequeno. Se a gente não cuida, começa a ficar de um tamanho muito grande, um impacto muito grande também. Vira aquela bola de neve, né? Exatamente. Bem, mais uma vez, obrigada pela participação. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que, caso você não tenha acompanhado, perdido algum detalhe, vocês podem rever lá pelo TVC 16, né, no Facebook, TV Cidade de Petrópolis. Vocês conseguem olhar, assistir novamente, né, nossa programação que ficou salva. E também no YouTube é só digitar TVC 16, que lá tem toda a grade da TV e vocês conseguem reprisar esse e diversos outros assuntos lá. Tá? Nosso programa fica por aqui. Beijinhos e até semana que vem. TVC 16. Aqui você se vê.